Olá, meus queridos amigos. Hoje eu venho refletir com vocês a respeito de uma coisinha que a gente tem que ter em nossas vidas, que está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, mais especificamente no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, e que dá título a essa instrução de um espírito amigo, uma instrução de 1862. Uma coisinha que a gente precisa ter em nossas vidas e que a gente diz assim corriqueiramente que tem limites. Eu estou me referindo à paciência. A paciência é o título dessa instrução do Espírito Amigo aqui, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, e é algo que precisa ser pensado por todos nós. Será que é o caso mesmo dela ter limite? A paciência tem limites? Ou será que é o caso de que nós estamos vivendo em uma época em que não estamos sabendo nos colocar de forma paciente diante das situações que nos são apresentadas? A paciência depende de uma certa postura e de uma certa leitura da vida. A paciência é uma virtude que é adquirida diante dessa forma que nós temos de enxergar a vida. Então eu queria que nós pensássemos, eu quero, né, que nós pensemos o que o Evangelho nos ensina a partir de algumas frases. A primeira delas é a seguinte: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Antes bendizei a Deus, onipotente, que pela dor nesse mundo vos marcou para a glória no céu. A vida na Terra é própria de desconfortos. O nosso corpo tem sensações desconfortáveis o tempo todo. Ele se cansa, ele tem suas necessidades fisiológicas, ele apresenta fome, ele apresenta sono, ele apresenta coisas para nós, sensações para nós todos os momentos da nossa existência. Agora, perdão, quando a gente soma a essas sensações desconfortáveis do corpo alguma visão da vida que é uma visão que está sendo colocada de forma crítica e equivocada, aí a gente está caminhando pelos caminhos da impaciência. É uma visão crítica do mundo e essa crítica que não é uma crítica construtiva, é uma crítica exigente, é uma crítica no sentido pejorativo da palavra, é uma crítica no sentido daquele que olha para um quadro e quer desfazê-lo, sem a paciência necessária para que ele se desfaça, né? É uma crítica de quem não vê o futuro, é a falta de esperança, é o imediatismo da vida terrena, que não vê nas aflições, nas dores em geral, o caminho a ser trilhado para conquistas superiores em um plano superior. E o plano superior ao qual eu me refiro, eu não estou falando apenas de um futuro celestial do espírito perfeito. Não, não. Eu estou me referindo a situações melhores aqui na Terra mesmo. Eu vou seguir mais umas frases agora, rapidamente, para a gente desenvolver um pouquinho esse pensamento. Sede pacientes, a paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade mais penosa e mais meritória, a de perdoar aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. E aqui eu vou deixar o texto do Evangelho de lado agora, porque esse item é muito profundo e maravilhoso. É um item espetacular para pensarmos as nossas vidas. A partir nesse momento, né, do relacionamento que a gente tem com as pessoas que estão ao nosso redor. Pessoas que estão no nosso caminho para nos fazer sofrer, como diz o Evangelho. Como que a gente tem entendido essa frase, né? Ora, Deus colocou essa palavra. O que que eu fiz para essa pessoa, para ela me irritar tanto? Meus irmãos, olhemos para aquilo que nos irrita no comportamento alheio. Provavelmente é algo que está sendo mal julgado por nós. Provavelmente, como diz Divaldo Franco, é um comportamento que eu tenho em mim e que ainda não fui capaz de corrigir. Pode estar escondido, mas eu tenho em mim.
Aquilo que eu critico no outro é algo que ainda persiste em mim. E são essas as pessoas que nos fazem sofrer, sabe por quê? Porque elas fazem olhar para aquilo que eu escondi. Elas me fazem perceber aquilo que eu não quero perceber. Elas colocam de forma evidente no mundo aquilo que eu não quero enxergar. E o sofrer ao qual o Evangelho se refere ali agora é esse sofrimento moral, é a dor moral, e não apenas mais a dor física. Pensemos um pouquinho nas nossas vidas. Eu gosto de lembrar que quando eu era um pouco mais jovem, né, do que sou hoje, eu gostava muito do pão caseiro que vovó fazia. Então vovó dizia assim para mim: "Ah, você quer o pão?" Eu dizia: "Quero." Então começava dessa forma: "Olha, filho, vai até a padaria, compre 50, eu não me lembro bem, né? 100 gramas de fermento biológico, um pacote de farinha, tantos ovos. Vá até lá e traga para mim os ingredientes." Aí, né, garoto ainda, ia até a padaria, o mercado, comprava as coisas, trazia para a vovó. Aí minha avó já estava idosa naquela época, dizia assim: "Filho, coloque água para ferver. Filho, faça tal coisa. Pegue o prato, pegue tal coisa, né? Corte a massa." Então a gente tinha um processo de preparação para aquilo. A gente observava a vovó fazendo o pão. Ela colocava um pedaço, uma bolinha da massa num copo d'água e tinha que esperar aquela bolinha subir no copo d'água para chegar um momento em que a massa estava pronta para ir ao forno. E aí ela colocava a massa no forno. Tinha o tempo de assar. E aí depois ela tirava do forno, envolvia o pão em cobertores e deixava ele, o pão descansando. Só depois a gente comer. E dizia assim pra gente: "Não coma o pão quente, vai fazer mal." Tá certo que de vez em quando a gente não resistia, né? Ia lá, cortava assim escondido e comia, depois levava uma bronca, né? Mas acontecia, porque também a paciência tem limite. Não, não é que a paciência tem limite, não é? É porque a gente tem certa ansiedade em conquistar certas coisas. E as gerações mais novas, principalmente, não têm visto o pão ser feito, eles têm fast food. Eles não têm visto o trabalho que dá aos pais conquistarem o salário para pôr as coisas dentro de casa, muitas vezes. As gerações mais novas não têm visto os processos que a vida exige para que se conquistem certas coisas. Não há felicidade pronta, a felicidade precisa ser construída. E também não há virtude pronta, também não há perfeição pronta. Por isso, a paciência que temos que ter com os irmãos que estão colocados em nosso caminho para nos trazer a consciência daquilo que nos falta, a consciência dos processos que nós temos que realizar para conquistar o bem-estar que todos nós desejamos. Então, a pessoa que é irritadiça ao nosso lado e que a gente a critica por ser irritadiça, essa pessoa está nos mostrando que nós temos uma irritação em nós que precisa ser combatida. A pessoa que é desonesta, a pessoa que é desajustada, a pessoa que é bagunceira, a pessoa que é deseducada no trânsito, a pessoa que nós mais criticamos, a pessoa que mais nos irrita, ela mostra partes de nós que precisam ser tratadas. Então, que nós estejamos atentos, porque a paciência exige consciência do processo, exige consciência de que o nosso irmão, tanto quanto nós, será perfeito um dia, mas não perfeito hoje. E nós queremos que eles sejam perfeitos hoje, porque nós achamos que somos perfeitos hoje, muitas vezes, e não somos, em ponto algum da nossa existência. Não temos elevação moral em nível de perfeição, não somos intelectualmente perfeitos, não somos perfeitos em âmbito algum da nossa existência, nem físico, nem espiritual. Então, consciência de que a perfeição é um processo, que ela será alcançada e a nossa convivência com o próximo melhora muito se nós formos mais pacientes com eles, se nós soubermos aproveitar as virtudes que eles já têm, se nós notarmos essas virtudes neles e em nós, e se nós fizermos mais uso das virtudes nossas para
o auxílio na elevação das virtudes dos outros, sem as críticas, sem as irritações, sem os xingamentos, né? Que nós tanto desenvolvemos no nosso dia a dia. Tanto mais tranquilos diante da vida, diante do outro, diante do jeito que é o outro, diante do ser que nós somos e diante da permissão que Deus nos dá nesse instante de sermos quem nós somos e dos outros serem quem eles são. É uma permissão dada por Deus. Se Deus permite que ele seja desse jeito, é que nós sejamos auxiliares no aperfeiçoamento dessas pessoas, com muita paciência, porque o exemplo máximo de paciência em nossas vidas nós já temos. O único Espírito perfeito que esteve aqui no globo teve paciência extrema para conosco, embora nós o maltratássemos a ponto de crucificá-lo. O Cristo veio à Terra para nos dizer: vocês serão perfeitos, vós sois deuses. Siga-me pelo caminho do bem, e eu vos farei pescador de homens, como a mensagem a Pedro. Ninguém foi capaz de exaltar mais as potencialidades humanas do que Jesus. Sigamos o seu exemplo através da paciência, que também é um tipo de caridade. Obrigado, meus queridos irmãos, pela paciência em me ouvirem hoje. Estaremos juntos nesses caminhos da vida, pelos quais nós nos auxiliaremos mutuamente, com muita paciência, com muito amor, com muita caridade, nos caminhos do progresso e da perfeição. Um abraço, até logo mais, a gente se vê em breve.